Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós queremos compartilhar uma palavra com os queridos irmãos nesse dia, e eu quero voltar ao texto de Romanos, capítulo 12, quando a palavra de Deus vai nos trazer um ensino. E hoje a ideia é trazermos uma palavra de ensino à igreja, reforçando aquilo que Paulo nos ensina, falando a respeito de que como deve ser o viver do cristão. Então, são conselhos práticos para a vida cristã. Paulo começa no capítulo 12 de Romanos dizendo o seguinte, versículo 1, ele vai dizer, logo nos primeiros versículos, ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, logo no primeiro versículo do capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai dizer que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala isso, que ele faz uma súplica, Irmãos, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele nos chama para uma vida de devoção a Deus, uma vida de consagração a Deus, uma vida com a consciência de que Deus está presente o tempo todo, mas é preciso ter o tempo da devoção, o tempo de estar junto, o tempo separado para Deus. Mas ele fala de apresentar os nossos corpos, querido, a nossa vida. Corpo aqui não é apenas o nosso físico, ele está falando de apresentar a nossa vida. A vida, ela é expressa através do nosso corpo. Então, quando Paulo está falando, irmão, rogo-vos que vocês apresentem o vosso corpo, apresente a vossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, como culto a Deus. Eu sempre tenho falado na igreja, que quando nós nos reunimos, nós estamos iniciando a reunião. E quando nós terminamos, nós terminamos a reunião, porque o culto não pode acabar. A nossa vida precisa ser um culto a Deus. Nós precisamos ter essa mentalidade que nosso culto, a nossa vida é um culto a Deus. Então, quando eu cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, cuido do meu relacionamento conjugal, quando eu exerço bem a minha profissão, a minha profissionalidade, no caso, quando eu trabalho na minha empresa, ou na escola, ou aonde quer que eu esteja, a minha vida precisa ser um culto a Deus. As pessoas precisam olhar para mim, e elas precisam perceber que a minha vida pertence ao Senhor. E elas possam dizer, olha, louvado seja Deus pela vida do Samuel, ou louvado seja Deus pela vida do João, do José, da Maria, do Antônio, da Madalena. Deus seja louvado. Quando as pessoas olharem para a sua vida, elas possam glorificar a Deus. E é isso que Paulo está falando, apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, fala de nosso culto racional, ou seja, ter esse entendimento que a nossa vida pertence ao Senhor e que Deus também está atento a tudo aquilo que se passa com a nossa vida. Deus tem cuidado de nós, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Amém? Então, quero deixar, nesse primeiro versículo, Paulo fala isso. No versículo 2, ele diz o seguinte: não se amolde a este mundo, ao padrão deste mundo. E olha, queridos, este mundo realmente cada dia se torna mais tenebroso. É o que Paulo fala lá, cada mais tenebroso. É o que Paulo também fala em Filipenses, ele fala isso, no meio de densas trevas precisamos brilhar como luzeiros. Lá no capítulo 2, se eu não me engano, de 3 de Filipenses, versículo 14, 15, por ali, Paulo vai dizer isso, que a vontade de Deus
é que nós precisamos ter uma tal atitude, uma vivência tão, assim, sermos realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus, é o que Paulo vem tratando também lá em Filipenses capítulo 2, falando de que nós precisamos viver de acordo com o Evangelho. E esse viver de acordo com o Evangelho vai fazer com que nós sejamos como astros no meio de densas trevas, como ele diz, como luzeiros, né? Então, como estrela, como a lua, como o sol, no meio das trevas que nós vivemos nesse tempo. E o Paulo está dizendo aqui no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, que nós não devemos nos amoldar ao sistema deste mundo, mas o tempo todo esse mundo tenta nos ajustar a ele, o tempo todo, colocando, embutir. Nós vemos isso aí agora de manhã cedo, pela manhã, conversava com a Cássia a respeito disso, né? Porque quando ela na faculdade ela está fazendo uma matéria que fala sobre essa questão da ideologia de gênero, e nós vemos que essa batalha, inclusive tivemos um congresso com deputados querendo, né, inserir na educação das nossas crianças a ideologia de gênero, e fizeram leis, tentaram passar tantas coisas, e fizeram material, né, para poder educativo, para poder inserir dentro da educação, querendo deturpar a mente das nossas crianças. Nós vemos então que o mundo tenta nos amoldar a ele, mas o pior de tudo, queridos, né, que esse mundo ele vai fazer nos pressão, ele vai tentar nos pressionar o tempo todo mesmo. Satanás tenta nos pressionar para que nós venhamos nos amoldar ao seu sistema, ao seu governo. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não, Paulo está dizendo que nós não devemos nos amoldar ao sistema deste mundo, ao padrão deste mundo. O pior de tudo é que nós vamos perceber que muitas pessoas, ditas cristãs, pessoas, igrejas inclusive, estão aderindo a algumas coisas que estão relacionadas com o sistema deste mundo. Mas nós não podemos, querido. Não vamos aceitar, não concordamos, não aceitamos. Nós não discriminamos as pessoas, porque a vida é feita de escolha. Se a pessoa quiser fazer a escolha, né, aí pela ideologia de gênero, deixar de ser homem para se tornar mulher, deixar de ser mulher para se tornar homem, juntar homem com homem, mulher com mulher, porque isso, querido, não é idade de agora não. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo vai tratar sobre esse assunto dizendo que Deus os entregou aos desejos infames para, né, eles cometerem todos os atos, né, que são esses atos que a gente sabe que eles cometem. Então, queridos, eu não vou adentrar dentro disso, mas eu quero só dizer para vocês que isso não é de hoje, né? Na Grécia Antiga, isso já era comum entre os homens lá ter esses atos. No tempo de Paulo isso acontecia, e isso vem se acirrando cada vez mais. O que acontece nesse tempo é que as pessoas querem nos amoldar, usar o poder, né, aí da legislação, de fazer leis, para poder fazer com que as pessoas aceitem e querer deturpar a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Nós vamos perceber então, queridos, que o mundo ele tenta o tempo todo nos amoldar ao seu sistema, mas a palavra de Deus diz não. E sabe como é que nós, queridos, conseguimos não nos amoldar? Como é que nós nos protegemos para não nos amoldar a esse sistema deste mundo? Paulo vai dizer que oferecendo o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sabe, eu sempre gosto de pensar que a fé ela não é burra, a fé ela é inteligente. A fé, inclusive, é para pessoas inteligentes. As pessoas se fazem de boba. Elas sabem que existe Deus, elas acreditam em Deus, ela busca Deus, ela clama a Deus. Quando a coisa aperta, ela vai pedir, vai para a corrente de oração, vai para tantas coisas. Vai para o óleo ungido, vai para o sal grosso. Até a igreja tem sal grosso. Que tem mais doido, né? Igreja tem sal grosso, a rosa vermelha. Queridos, amados irmãos. Então as pessoas no desespero vão para esses patuá evangélicos, né, que tem por aí. Infelizmente não tem nada de evangélico, né, mas é religioso. São coisas que, tá vendo? Que até a igreja se amolda ao sistema deste mundo. Mas, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos
olhar para a palavra de Deus, apresentar o nosso corpo vivo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fala de devoção, fala de entrega, fala de termos intimidade com Deus, de busca, de oração, de palavra, fala de tantas coisas. Então precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Não aceite, não se amolde ao sistema deste mundo. E a maneira de que nós não vamos nos amoldar ao sistema deste mundo está aqui, meditando na palavra de Deus e também praticando a palavra de Deus. Né? A palavra, a gente fala sobre meditar. Meditar é mais do que ler. A gente precisa ler e nós precisamos pensar no que isso se refere à minha pessoa. A gente lê a Bíblia e a gente pensa na outra pessoa. Mas nós precisamos ler a Escritura Sagrada e olhar no espelho e falar, essa palavra é para mim, eu preciso aplicar isso na minha vida. E o que está faltando nesse tempo é que os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, né, aqueles que desejam ser um discípulo de Jesus, apliquem a palavra de Deus na sua vida. Eu preciso aplicar a palavra de Deus na minha vida. Eu preciso todo tempo, todo instante, olhar para mim e falar, meu Deus, me perdoa. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Me ajude, eu quero viver aquilo que a tua palavra diz e aonde eu devo me conformar. Então, não nos conformemos com este mundo, mas nos apeguemos à palavra de Deus. Tá bom? Essa é a minha primeira palavra. Semana que vem eu vou falar a segunda parte desse texto aqui de Romanos, capítulo 12. É muito assim, rico a palavra de Deus, mas devemos prestar atenção. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus continue derramando a sua graça sobre você e sobre a sua família. Fique na paz.